Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja nos seus corações. Sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas que não são da igreja, não são membros da nossa igreja, mas aqui são todos bem-vindos, são todos nossos convidados queridos. Bom, eu tenho apresentado alguns estudos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que traz lições para a vida. Os provérbios são ditos de sabedoria. A sabedoria significa o viver correto, o viver bem. De acordo com a Escritura, o sábio é aquele que age corretamente, que não faz besteira, que não age de forma imprópria. Eu tenho feito escolher alguns versículos de alguns capítulos do livro de Provérbios, porque os capítulos são grandes e não é muito produtivo querer estudar o capítulo inteiro, mas escolher alguns tópicos, algumas lições. Então, hoje nós nos baseamos no capítulo 27 e temos 6 lições para nós nesta noite. Vamos ler então. Lições em Provérbios 27, essa lição já foi apresentada em outros tempos, mas eu mudo várias coisas, então tem novidade. A primeira lição é que a modéstia é recomendável e se expressa por não se contar vantagem sobre planos futuros e não se elogiar a si próprio. Suas consequências são vergonha e humilhação. Modéstia, então, é aquela capacidade de se conter em relação à autoestima. Não elogiar a si mesmo. O texto dos versos 1 e 2 diz assim: não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. E ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Algum tempo atrás eu mencionei aqui na igreja as perversões mais comuns nos dias de hoje, que são o exibicionismo, uma folha errada, que são o exibicionismo, o hedonismo e o fanismo. Então, o exibicionismo é aquela tendência de se mostrar. A pessoa quer aparecer. Então, isso está muito acentuado nos dias de hoje. Então, artistas, jogadores de futebol, grandes políticos, a exibição, querer se mostrar. E o livro de Provérbios diz que a gente não deve ir por esse caminho desse exibicionismo e o fanismo. O fanismo é aquela tendência de se achar o bom, de se engrandecer, de se enaltecer a si próprio. Então fica esse versículo. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Aquela pessoa que tem a tendência de se exaltar, ela não está sendo sábia, não é sabedoria querer se exaltar, querer ser o melhor. Lá no Rio de Janeiro havia um pastor, eu falo porque é a minha classe, né, eu posso falar. Havia um pastor que ele estava desviando um pouco do hábito da igreja, né? E ele estava fazendo assim, ele estava emprestando, alugando o templo para grupos que não eram da Igreja Batista. Então, durante a semana iam grupos lá ocupavam o salão da igreja e faziam aquelas reuniões que não eram com base na compreensão batista. Então, o espaço era batista, mas a manifestação não coincidia com o comportamento da igreja batista. Por exemplo, gritaria, né? A gritaria não é prática dos batistas, né?
Então, se amanhã depois houver uma gritaria aqui, alguém vai dizer, mas esse não é o pessoal daí. Então acontecia isso. E alguém falou para ele que estava havendo uma crítica na ordem dos pastores sobre essa prática. Ele promovia isso, grupos estranhos para fazer reuniões estranhas na igreja. E que ele poderia ser afastado da igreja. Aí ele falou assim, eu duvido que haja alguém aí capaz de me repreender. Eu duvido que alguém vai chegar para mim para me criticar. Esse tipo de... O cara, ele é o bom, que não admite uma conduta que precisa ser revista, né? É um comportamento que precisa ser avaliado. Todos os nossos comportamentos precisam de uma avaliação, né? Isso faz parte da sabedoria. Então aqui fala que o nosso comportamento deve ser modesto. A modéstia diz, eu não sou o melhor, eu sou eu mesmo. Tem um livro lá em casa que eu peguei e não gostei do título. Como ser um pastor fora do comum. Um livro assim. Eu não quero ser fora do comum. Eu não quero ser fora do comum. Então, eu sou um pastor fora do comum, porque já li a Bíblia 30 vezes. Então ele acha que esse é ufanismo, né? Ele é o tal, ele é o bom. Então ele quer ser o melhor. E Provérbios diz para não ir por aí. O livro de Provérbios diz que não é por aí. Então a gente não deve contar vantagem, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã ou depois. Então eu falei, eu convivi com um pastor que era aleijado, convivi com um pastor que era da roça, convivi com um pastor que era filho de uma prostituta, que quando eles estavam no seminário descobriram que a mãe dele era prostituta e queriam expulsá-lo do seminário, mas não conseguiram expulsá-lo. Eu convivi com um pastor negro, branco, jovem e velho. Eu não quero ser fora do comum. Esse é o comum. Pois bem, e nós não devemos querer ser fora do comum. Nós devemos estar junto com todo mundo, vivendo a vida comum. Nós somos o povo humilde. E não é sabedoria querer se destacar. Não é sabedoria querer se destacar. Bom, a segunda lição, no item 2. A repreensão vinda de um amigo pode ser preciosa e deve ser acatada. O versículo diz assim, o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Nem sempre o amigo é aquele que nos agrada. Nem sempre o amigo é aquele que faz o que a gente quer. Às vezes um amigo, ele nos repreende, nos contesta. E o livro de Provérbios diz que isso pode ser um benefício. Isso pode ser um benefício. A palavra exortação aparece inúmeras vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala que deve haver espaço para exortação. Exortação é uma chamada de atenção diante de determinada situação. E, aliás, a palavra interessante que a palavra exortação é também a mesma palavra para consolação. Quando nós exortamos uma pessoa que está no erro, nós também consolamos essa pessoa no sentido de dar a ela lucidez, para que ela viva de forma adequada. Ele fala, se um amigo nos repreende, isso pode ser uma coisa boa. Às vezes é um amigo
é duro com a gente, trata com dureza, e isso é bom. É bom. Há 2 comentários sobre essa questão. Aquele que é amigo elogia sinceramente. Aquele que não é amigo pratica bajulação para alcançar vantagem. Então, eu posso, sendo seu amigo, dar uma dura em você, mas eu posso ser um bajulador. A pessoa que bajula o outro, elogia com o propósito de tirar proveito. La Fontaine foi um escritor escreveu fábulas. Esopo escreveu as fábulas latinas, histórias. Fábulas eram histórias com o sentido de ensinar coisas importantes, com um sentido moral, para ensinar o certo e o errado. E La Fontaine era que escreveu na França várias fábulas. São histórias pequenas com uma finalidade de ensinar uma lição. Entre essas fábulas está a fábula do corvo e da raposa. O corvo é um simplório, né? O corvo é um ingênuo. E a raposa é um espertalhão. E a fábula diz, que um corvo estava no alto de uma árvore com um queijo no bico. E a raposa viu o corvo com aquele queijo, segurando aquele queijo no bico. E a raposa, que era maligna, queria o queijo. Ela queria o queijo. E ela então usou de bajulação. Ela falou assim: bom dia, senhor corvo. Como você está bonito. Que maravilha. Olha essas penas suas. Todos nós sabemos que o corvo é uma ave feia. Você já viu um corvo? Lá nos Estados Unidos tem muito, né? Que é uma ave feia, parece mais um urubu. E ela elogiando essa bajulação. Bajulação. Como você está bonito. Como você é lindo. Olha essas penas. Você sabe, conhece a fênix? A fênix é a ave fabulosa que renascia das cinzas. Olha, você é a fênix da nossa floresta. Tem uma coisa, corvo. Se a sua voz for tão linda quanto as suas penas, você realmente é o cara. Aí, o corvo então quis mostrar a voz. Foi cantar para atender a bajulação. E quando ele abriu a boca para cantar, o queijo caiu. E a raposa pegou o queijo. E olhou para ele e disse: como você é tolo. Fique sabendo que todo bajulador vive às custas daquele que o escuta. Às vezes o outro está bajulando você para tirar proveito. Se você é o tal, você é o melhor, você é o mais lindo, você é esse, para tirar proveito. E o escritor diz que é melhor, não ficar envolvido com bajulação, porque o bajulador faz a bajulação para alcançar vantagem. A terceira lição fala que devemos manter amizades, porque elas alegram a vida e nos encorajam nos momentos difíceis. A Bíblia fala muito sobre amizades, sobre os amigos, grandes amigos na Escritura, como Jonatas e Davi e tantos outros. Jesus com seus 12 amigos, e fala que devemos manter amizades. A amizade faz bem. Ela alegra o coração da pessoa e encoraja. Às vezes é no momento mais difícil, um amigo
nos anima. Foi por uma pessoa que me animou que eu me dediquei aos estudos, porque na roça ninguém estudava. Eu era o único adolescente que ia à escola. Trabalhava de dia com meu pai no sítio e à tardinha ele me liberava para ir para a escola. E só eu. Havia um grande número de adolescentes e jovens naquela região, mas só eu ia à escola porque alguém me animou. Um amigo falou, vai que você consegue, você pode ir. Então, há amigos, e a própria Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. Há amigos que podem ser mais benéficos do que aquele que é nosso irmão de sangue. Então, há amigos mais chegados que um irmão. Pois bem, então nós devemos manter as amizades. O texto diz, assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para o viver. Ele compara a amizade sincera com o perfume. O perfume faz bem ao ambiente, o bom amigo também faz bem ao ambiente. Estar num ambiente de amizade é como estar num ambiente perfumado. Eu anotei uma frase aqui que eu acho muito importante. Devemos notar a importância da convivência na igreja para manter amizades sinceras. A igreja é o melhor lugar para você cultivar amizade. Melhor lugar. Desde a minha infância, da minha adolescência, quando eu me converti, as melhores amizades foram dos crentes. Os meus melhores amigos eram os crentes. Eram os jovens crentes, os moços crentes, no ginásio, na faculdade. Eram os melhores. Então, a igreja é um ótimo lugar para ter amizade. Se a gente despreza a amizade na igreja, a gente está perdendo muito. Há pessoas que podiam estar aqui gozando da nossa amizade, mas não estão. Prejuízo para elas. Prejuízo para elas. Porque a amizade sincera é como o perfume. O item 4 diz que é preciso informar aos filhos sobre os danos que o seu mau comportamento causa aos pais. O texto diz, seja sábio, meu filho, então eu serei feliz e saberei dar uma resposta a quem me criticar. Aqui, esse provérbio está falando o seguinte, o bem-estar de um pai vai depender do comportamento do filho. Vai depender do comportamento do filho. Aí ele fala, se o filho é correto, se ele age corretamente, o pai é respeitado. Então, o bom comportamento do filho dá dignidade ao pai diante da sociedade. Frequentemente os pais são humilhados por causa do mau comportamento dos filhos. Então, o filho que se comporta mal envergonha o pai, envergonha a mãe, danifica a família. E o filho que é corrigido, que é obediente, ele protege o pai de ser criticado, de ser desprezado, de ser desonrado. Então, aqui é o conselho do pai. Seja sábio, meu filho, então eu serei feliz. Se meu filho é correto, eu sou feliz. Se meu filho é bagunceiro, baderneiro, eu sou infeliz. Então, há uma relação entre o bem-estar do pai e o comportamento do filho. Um famoso psicanalista francês, chamado Lacan, ele criou um jogo de palavras. Ele usou a palavra père, que é pai em francês, e sévère, que é severo. Aí ele fala, eu, pai, severo, je père sévère.
Je persevere. Eu, Pai, severo. Mas ele também queria dizer, eu persevero. É a mesma coisa. Persevere pode ser Pai severo ou eu persevero. Je persevere eu, Pai, severo. Ou je persevere, a mesma coisa, eu persevero. Então, quando o pai é severo, o filho persevera. Ele vai para frente, ele evolui, ele se trabalha, ele faz faculdade. Je persevere, meu filho persevera. Persevera. Eu fico pensando, nós somos muito abençoados pelo Deus que nós temos, porque Deus é um pai severo. Quando o pai é severo, o filho persevera, o filho sobrevive. Quando um moço se envolve no crime, na maldade, ele não está perseverando, porque ele não está indo para frente. Então, se o pai é severo, o filho persevera. Então, esse pai aqui, que o filho sendo sábio, ele faz o pai bem-sucedido, ele faz o pai feliz. Então, o pai, ele tem que ser severo para que o filho persevere. Então, o nosso ajustamento depende de termos um Deus severo, um evangelho que cobra, a palavra de Deus que exige. A Bíblia fala, por exemplo, que os viciados não entrarão no reino de Deus. Não entram. Porque não depende da gente, depende da condição dele. Os viciados não entram no reino de Deus. E muitas pessoas, muitos jovens vão pelo caminho do vício. E a igreja, ela resiste ao vício. Nenhum crente tem que ser viciado. E nenhuma igreja deve tolerar o vício. O viciado até pode ficar, mas ele precisa saber que ele está ele é um ponto fora da curva. Porque a igreja não é lugar de viciados. Então ele está aí, tudo bem, não vai ser expulso. Mas ele é um ponto fora da curva, ele não está no ponto, não está no padrão. Pois bem, o bom comportamento do filho dá dignidade ao pai, diante da sociedade. Frequentemente os pais são humilhados por causa do mau comportamento dos filhos. A quinta lição. Fugir do perigo é um ato de sabedoria. Fugir do perigo é um ato de sabedoria. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Há uma passagem no Evangelho, agora não estou lembrando onde é, que Jesus desagradou os inimigos dele. Jesus tinha inimigos. Os fariseus eram inimigos. E esses inimigos pegaram Jesus para matá-lo. E o levaram no alto do monte para jogar Jesus de lá de cima. O texto diz que Jesus escapou por meio deles e foi embora. Jesus falou, joga o que eu quero ver, né? Faz isso que eu quero ver. A gente não deve afrontar o perigo. O ensino é que devemos nos afastar dele e não querer peitar o perigoso. Jesus ele foi depois preso e morto, mas no tempo que estava determinado por Deus. Enquanto não era o tempo dele ser preso e morto, ele fugiu. Várias vezes a Bíblia fala disso. Pelo menos 3, 4 vezes nos evangelhos consta que Jesus fugiu do perigo da ameaça. Vejam só. Os noticiários, as estatísticas dizem que o grande número de mortes de jovens. Morrem muitos jovens. Quando as estatísticas que morreram de atropelamento, morreram jovens muitos morrem. E qual é a razão?
A razão é porque o jovem é imprudente. Ele é imprudente. Ele vai para lugares perigosos. Ele frequenta ambientes perigosos. Jovens vão para as baladas. É muito comum você ouvir na notícia que brigaram na balada e na saída um cara deu tiro e matou 2 pessoas. Então, isso está provado que balada é uma coisa ruim, é uma coisa perigosa. Porque morre gente ali. A pessoa leva um tiro ali. E assim por diante. Aqui diz que a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Então, perigo do álcool, perigo do vício, perigo da bebida, perigo das más companhias. Eu ouvi uma notícia que me impactou de forma terrível. Um jovem franzino foi para um grupo, foi frequentar um grupo de pessoas de droga, de violência, de roubo. E ele não era daquele grupo. Ele não fazia parte daquilo. Mas ele foi lá. Entrou lá. Ele não percebeu. E tinha um bandido lá que queria o celular dele. E ele não quis dar. O bandido pegou, tirou de lá, do ambiente, tinha um matagal, e levou o rapaz para lá. Os vizinhos escutaram pedindo socorro. Depois o pedido parou. Ele matou o rapaz e pegou o celular. Então, essas coisas acontecem frequentemente. E o livro de Provérbios diz que nós devemos fugir do perigo. A última lição. Certos relacionamentos, mesmo dolorosos, podem ajudar em nosso processo de aprimoramento pessoal e alcance de maturidade. Então, às vezes, alguns relacionamentos são difíceis. Por exemplo, um pai severo. Não é agradável para o filho levar bronca, ser punido, ser castigado. Não é agradável. Certo? Mas esse relacionamento é bom. É bom que a criança e o jovem cresçam num ambiente de cobranças, de disciplina, de repreensão. É preciso. É preciso. Então, um pai severo, um professor exigente, um chefe exigente, podem ser benéficos, podem fazer bem. O professor tem que ser severo, o pai tem que ser severo, o chefe tem que ser severo. Se o chefe na empresa, se ele é severo, exigente, ele vai ter uma boa equipe. Agora, se ele não é exigente, a equipe vai ser de má qualidade. E aí ele vai ter que demitir essas pessoas. Pois bem, então certos relacionamentos, mesmo dolorosos, podem nos ajudar em nosso processo de aprimoramento pessoal e alcance de maturidade. Aí o texto diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Quer dizer, você pode usar o ferro para melhorar, você pode usar uma peça de ferro para aprimorar outra peça de ferro. Entendeu? É isso que está dizendo. O ferro aprimora o ferro. O ferro é duro, essa peça é dura, mas ela vai ser melhorada, vai ser transformada numa torneira, numa panela. E assim, então, é que uma pessoa que às vezes é repreendida, ela é, de alguma forma, chamada a atenção, ela pode acabar se dando bem. As pessoas aprendem umas com as outras.
assim como o ferro afia o próprio ferro. Tudo bem? Quem tem uma palavra, por gentileza, fique à vontade. Pode dizer. Alguém?